E aí, pessoal, aqui quem fala é o professor Maurício. Hoje nós vamos para a aula de número 2. Nosso assunto de hoje é potencial elétrico. Antes de começar a falar sobre esse assunto, é necessário que nós relembremos um pouco do assunto de energias que foi estudado lá no primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano, nós vimos 4 tipos básicos de energia: energia potencial gravitacional, energia cinética, energia elástica e energia dissipativa. Lembra que a energia potencial gravitacional atua em todos os objetos que estão dentro de um campo gravitacional e estes possuem certa altura em relação ao solo. Então, imaginemos aqui que eu tenho um objeto, esse objeto tem massa, e em relação ao solo, ele possui uma certa altura. A partir desse momento, esse objeto ele tem uma energia potencial gravitacional. Quanto maior a altura em relação ao solo, maior a sua energia potencial gravitacional. A energia aqui ela é maior do que zero. Em relação ao que nós estamos estudando atualmente, sabemos que se eu tenho uma carga, nesse caso aqui, por exemplo, positiva, e eu coloco próximo a ele aqui uma carga negativa, essa carga maior sendo uma carga fixa, e aqui a menorzinha uma carga de prova. A carga de prova ela tenderá a se deslocar em direção à positiva. Então aqui haverá uma força de atração. A mesma coisa está acontecendo aqui no primeiro caso. Nesse caso aqui, estudado no primeiro ano, o objeto, quando ele possui certa altura, ele tem uma tendência de se deslocar naturalmente para baixo. Ou seja, ele está em iminência de se deslocar para baixo, iminência de queda. A mesma coisa acontece a respeito de cargas. Essa carga Qzinho, se ela estiver sendo presa por alguma coisa que segura ela e for solta nesse momento aqui, ela vai se deslocar em direção à carga Qzão. Ou seja, a carga Qzinho ela está sujeita a uma energia potencial elétrica. Então, o que gera essa energia potencial elétrica sobre essa carga Qzinho? A carga Qzão, ela é a grande responsável por essa energia. Então, em cada ponto, à medida que essa carga Qzinho ela vai se deslocando em direção à carga Qzão, essa energia potencial elétrica, ela só tende a aumentar. À medida que ela desce, a energia potencial elétrica aumenta. Então, se eu colocar essa carga neste ponto aqui, chamaremos ele de ponto a energia potencial elétrica é bem maior do que neste outro ponto que chamaremos de ponto B. No caso, podemos relacionar que, como a carga Qzão cria uma energia potencial elétrica sobre a carga Qzinho em diferentes pontos, significa que essa carga Qzão ela é capaz de gerar diferentes potenciais elétricos ao seu redor, dependendo muito da distância em que o ponto se localiza da carga Qzão. Exemplo, se eu colocar a carga Qzão neste ponto, carga positiva, e eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, então significa que, como o ponto A está mais próximo da carga positiva, o seu potencial elétrico ele é maior do que no ponto B. Logo, nós podemos dizer que o potencial elétrico ele tem uma relação diretamente com a distância. E também ele tem uma relação com a energia potencial elétrica. O potencial elétrico ele é representado pela letra V. E o que é potencial elétrico? Potencial elétrico ela é uma relação entre a energia potencial elétrica em função da carga. Quando a gente está falando de um potencial elétrico no ponto A, nós estamos querendo determinar a intensidade desse potencial elétrico por unidade de carga. Então, isso aqui é o nosso potencial elétrico. Uma outra forma de estar determinando o potencial elétrico seria através da distância. Então, o potencial elétrico é igual a K, que é a constante de permissividade elétrica
multiplicado pela carga que cria esse potencial, Qzão, dividido pela distância. Então, aqui nós temos uma outra forma de estar determinando o potencial elétrico. Superfície equipotencial. A superfície equipotencial é uma série de pontos que fica ao redor de uma carga, onde nesses pontos o valor do potencial elétrico é sempre o mesmo. Por exemplo, se eu tenho aqui uma carga positiva e eu coloco aqui a uma certa distância dele um pontinho, chamamos de ponto A, sobre esse ponto A existe um potencial elétrico que vamos chamar ele de potencial elétrico A. Se eu colocar para cá, nessa direção e nesse sentido, um outro ponto, chamando ele de ponto B, onde a distância da carga até o ponto A vale D e a distância da carga até o ponto B também vale D. Como a distância é a mesma nos dois casos, o potencial elétrico criado no ponto A tem que ser igual ao potencial elétrico no ponto B. E assim nós vamos ter infinitos pontos ao redor dessa carga, onde toda vez que a distância da carga até esse ponto, essa distância sempre ela for igual às outras distâncias, o potencial sempre vai ser igual. Logo aqui nós vamos ter que o potencial de A é igual de B, que é igual ao potencial elétrico de C. Então, ao redor da minha carga, uma situaçãozinha aqui, vai existir uma superfície equipotencial. Então, em todos os pontos que está situado ao redor da carga, todos eles têm o mesmo valor de potencial elétrico. Agora, imagine isso acontecendo em um plano 3D, onde eu tenho uma carga pontiforme e ao redor dessa carga nós temos aí uma região de uma superfície equipotencial, onde possui vários potenciais elétricos iguais. Nós temos outra região aqui, onde os potenciais elétricos são iguais. Posso também ter uma região assim, onde todos os potenciais elétricos são iguais. Então, dentro de um plano 3D, existem infinitos pontos que possuem a mesma intensidade de potencial elétrico. Agora, diferença de potencial. Se eu considerar aqui uma carga fixa, positiva, carga Qzão Q, e colocarmos um ponto para analisarmos aqui, chamaremos ele de ponto A. Neste ponto A, existirá um potencial elétrico A. Ao analisarmos um outro ponto com a distância diferente de A para a carga, um ponto B, sobre esse ponto existirá um outro potencial elétrico que chamaremos de potencial elétrico B. Entre A e B haverá uma diferença de potencial. Nesse caso, A tem um potencial, B tem outro, então entre eles existe essa diferença de potencial. Essa DDP podemos determinar como sendo de A para B ou de B para A. Se for de A para B, podemos representar da seguinte forma: U de A para B é igual potencial de A menos potencial de B. Se eu quiser determinar o potencial elétrico de B para A representação fica da seguinte forma: diferença de potencial de B para A é igual potencial de B menos potencial de A. Então, dessa forma, podemos estar calculando a DDP desses pontos. Em um dos casos, o potencial elétrico será positivo, em outro caso, o potencial será negativo. Agora vamos entender um pouquinho sobre as propriedades do potencial elétrico. Consideramos o seguinte: aqui no primeiro diagrama, temos Qzão maior do que zero, uma carga positiva. Se eu determinar um ponto próximo dessa carga Qzão,
ele gerará um potencial elétrico. Botando outro ponto um pouco mais distante dessa carga quezão, nós temos um outro potencial elétrico. A questão é que sabemos que para determinar o potencial elétrico de A, teremos que considerar a constante de permissividade elétrica multiplicado pela carga, dividido pela distância de A até a carga. Para calcular o potencial elétrico de B, é K vezes a carga Q, dividido pela distância de B até a carga. Como a distância de A até a carga ela é menor do que a distância de B até a carga, distância de A até a carga é menor do que a distância de B até a carga, significa que o potencial de A é maior do que o potencial de B. Então, o potencial de A maior do que o potencial de B. Nesse gráfico, estaremos representando o potencial elétrico em função da distância. Num ponto muito próximo da carga, vou marcar que aqui será a distância de A até a carga. Um ponto um pouco mais distante da carga, diremos que é a distância B. Observando aqui que a distância A, tentando traçar aqui uma linha reta, ela vai atingir a curva em certo ponto. E nesse ponto aqui que foi atingido a curva, nós teremos o potencial A. Aqui o potencial B, ele vai atingir neste ponto. E neste ponto aqui, temos a representação do nosso potencial B. Então, olhando para o gráfico, percebemos que quando a distância ela é pequena, o potencial elétrico ele é grande. E se a distância for grande, o potencial elétrico é pequeno. Isso para cargas positivas. Em cargas negativas, aqui nós temos a distância e aqui o potencial elétrico. Se eu botar a uma distância muito curta aqui, uma distância A, e uma distância um pouquinho maior, distância B, vemos que na distância a intensidade do potencial elétrico ele é muito pequeno, é muito baixo. Então, o potencial elétrico de A é pequeno. E no potencial elétrico de B, como a distância é maior, nesse caso aqui temos que o potencial elétrico de B ele é grande. Então, para cargas negativas, quanto menor a distância, menor o potencial elétrico. Quanto maior a distância, maior o potencial elétrico. Isso implica em quê? Que se eu colocar uma carga fixa aqui, positiva, e eu colocar uma carga aqui negativa, a minha carga de prova Qzinho, ela vai do menor potencial, que é o local que ela está, para um local de maior potencial. No ponto A é o local de maior potencial, e no ponto onde ela está, vamos chamar de ponto B, é o local de menor potencial. Então ela vai se deslocar do ponto de menor potencial para o local de maior potencial. Se eu tenho uma carga negativa, uma carga fixa, e aqui eu tenho um ponto A e aqui o ponto B, nesse ponto B eu coloco uma carga, nesse ponto B eu coloco uma carga positiva, a minha carga Qzinho, ela vai se deslocar do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. O ponto de menor potencial é aquele que está mais próximo da carga, no caso, o ponto A. O ponto de maior potencial é aquele que está mais distante da carga, no caso, o ponto B. Em cargas positivas, maior potencial é quando está próximo.
Em cargas negativas, o maior potencial é quando está longe. Agora veremos potencial elétrico no campo de várias cargas pontiformes. Imaginamos que aqui eu tenha uma carga elétrica positiva, aqui eu tenho uma carga elétrica negativa e aqui eu tenho uma carga elétrica negativa. Eu quero determinar o potencial elétrico sobre um ponto nesta posição. Para isso, irei determinar o potencial elétrico para essa carga que chamarei de carga QA. Aqui chamarei esta de carga QB e aqui carga QC. Esse ponto será chamado de ponto P. No ponto P, temos que a carga QA tem uma certa distância em relação a este ponto. Do ponto P até a carga QB existe uma outra distância. Do ponto P até a carga QC existe uma outra distância. A distância de QA até o ponto P chamaremos de distância DA. De QB até o ponto P, distância B. E de QC até o ponto P, distância C. Para determinar o potencial elétrico sobre o ponto P, basicamente nós vamos fazer o somatório de todos os potenciais elétricos existentes. Então, o potencial elétrico total tem que ser igual ao potencial elétrico de A, mais o potencial elétrico de B, mais o potencial elétrico de C. Assim, nós temos que o potencial elétrico é igual. O potencial elétrico de A é K vezes a carga A dividido pela distância A mais K vezes a carga B dividido pela distância B mais K vezes a carga C dividido pela distância C. Assim, nós podemos até isolar essa constante elétrica e encontraremos que o potencial elétrico é igual a K multiplicado por, abre parênteses, QA sobre DA mais QB sobre DB mais QC sobre DC. Então, assim, nós temos o nosso potencial elétrico sobre um ponto. Lembrando que o potencial elétrico ele não é um vetor. Então, nesse caso, o que faremos é apenas uma soma algébrica dos valores. Como temos carga negativa, ao colocar os valores dentro das cargas, teremos que considerar o seu sinal. Estaremos colocando o valor das cargas como sendo negativas ou positivas. Então é isso, pessoal. Na próxima aula estaremos resolvendo algumas questões para fixar melhor o conhecimento. Até mais!